Finalmente, galera, Boruto contra Jura continua uma continuação assim, incrível, um golpe atrás do outro. E a estrada desmaiada ainda, e Mitsuki com Konohamaru segue em direção onde o Boruto disse que eram pra irem. Mano, só bora pro vídeo, sem enrolação, que este capítulo 23 de Boruto Vortex tá mais que insano. Bom, a capa é o Jura e, mano, que pose, hein? O Kimoto caprichou nesse aqui. E no painel seguinte temos o Mitsuki que derrotou um Tsumiaka e como podemos ver, mais uma vez usando o modo Senin. E galera, olha só, isso mostra que ele ficou muito mais forte. Lutou pra caramba contra lá o Ryu, usando a transformação e mesmo depois de tudo, ainda conseguiu usar ela neste modo. Claro, ele não levou um ataque tão assim prejudicial, mas eu achei que ele não tinha mais como entrar nesse modo. E vemos o Konohamaru chegando com a alma espinhosa, que foi bem rápido na verdade. Com certeza estão bem próximos do local da batalha do Jura contra o Boruto. E mano, olha isso, a Sarada ainda continua desacordada. Ela realmente ficou exausta. Também não foi à toa, né galera? O poder que ela usou, e o Mitsuki está carregando ela aqui, enquanto o Araya foi pegar o fruto do Ryu, e pela confirmação do Konohamaru, a Yodo morreu mesmo. E aqui temos o Mitsuki também que quer voltar a ajudar o Boruto, mas o Konohamaru diz que não podem fazer isso, pois ele só conseguiu escapar por conta do Boruto. Algo assim, já que a tradução não é oficial, fica meio ali que difícil de entender. Mas ele também fala que esse era o destino deles, era se reunirem aonde o Boruto disse que era pra eles irem. Nisso temos aqui também o Boruto cara a cara com o Jura novamente, e o Boruto tá bem machucado. E esse ataque aqui que ele tinha levado, ele disse que errou o ponto vital, mas foi um dano assim bem profundo, e que era pior do que ele imaginava. E o Jura regala os olhos na mesma hora e lança o Bijudama, ou um laser, não dá pra ver bem, mas o Boruto consegue pular. E o Jura, observando, diz que agora entendia que a bomba Biju era um movimento óbvio demais, e que atirar de perto usando o modo de dispersão pode ser eficaz contra oponentes que nem ele. Então ele voa e novamente ataca. E galera, deu pra entender agora. É como ele disse, dispersão, não é uma Bijudama. É tipo um ataque igual ao laser, só que o Boruto desviou de novo. Mas aí ele já atacou duas Bijudamas de vez, e o Boruto arremessou a kunai pra cima dele, enquanto o Jura fez outra Bijudama. Porém, o Jura chega muito rápido perto dele, pra atacar de vez com suas próprias mãos. E na hora o Boruto, estrategicamente, deixa a espada cair, enquanto ele faz o selo e usa o Hirashin combinando com a espada. E já aparece do lado do Jura em segundos, cara. Pega a espada e vai atacar de vez. Mas o Jura é tão veloz também que em segundos acerta a mão na cara dele, interrompendo seu ataque. Mas cara, olha isso de novo. Não foi bem um interrompimento de ataque. O Boruto ainda assim corta a perna do Jura. Ele levou um ataque e ainda assim pegou a espada e tirou a perna do Jura fora. Enquanto a perna dele cai, os dois trocam golpes no ar e o Boruto mesmo fala que em questão de poder bruto, ele está em desvantagem. O Jura então fica tão veloz que faz vários socos, tipo Saitama, e acerta o Boruto em cheio mesmo. E na mesma hora segura o braço dele. E não só isso, já se prepara ali para um ataque com o Rinnegan. Ou seja, é o fim. O que o Boruto poderia fazer nessa situação? Só que não, né? Na mesma hora, o Boruto usa a corrente de raio roxo, o jutsu mais letal ali que o relâmpago normal. E o nome do jutsu é relâmpago púrpura. Na tradução não oficial é isso, galera. E resta esperar ali pra vermos se é realmente esse nome de ataque. Então os dois se distanciam do outro no ar. E um adendo, hein, cara. O Boruto tá machucado, como ele disse, era profundo. Só não tinha acertado o ponto vital. E isso tem que ser levado em conta. Mesmo com a dor, ele ainda conseguiu se manter em uma concentração. Mesmo com a dor, ele conseguiu se manter em uma concentração inacreditável. Sério, eu estaria com um dipirone no bolso. Funciona pra tudo. E o Jura aqui, pela tradução incerta, ele aparenta dizer que a luta deles já está chata com muitos movimentos, mas que também, ao invés de tentar acertar o Boruto de vez com o Bijudama, espancar ele e até desvivê-lo é mais eficaz. E abaixo temos o Mitsuki com o Konohamaru indo em direção ao local que o Boruto diz pra eles irem. Sério galera, eu em particular estou amando isso. Estamos falando da luta do protagonista. É óbvio que precisava de uma luta tão assim prolongada. Ah, mas o Koji disse que ele não vence. Mesmo assim, cara, essa luta é extremamente importante. Principalmente pro Boruto, não só como protagonista, mas contra o vilão principal no momento. E vimos claramente que seu treinamento valeu a pena. Mesmo com a Jinkoji dizendo que ele morreria. E olha isso aqui. Ele até arrancou a perna do Jura fora. E cara, perdão aí pela voz, porque eu tô com a voz bem rouca aqui, mas enfim. Cara, não é tipo assim, qualquer um que faz isso, contra o Jura ainda. Se abusar é nível chique ou superior até. Melhor ainda vai ser no anime, que teremos pelo menos de 10 a 15 minutos de pura ação. Então sim, isso era necessário. Pra mim, enrolação seria se adiassem a luta dos dois, que já estávamos esperando há quase 2 anos. Mas voltando aqui pra batalha, olha só isso. Em segundos, o Jura saiu do lugar que ele tava e já estava do lado do Boruto. Como um teleporte de tão rápido, o Boruto tentou se defender, mas levou um soco absurdamente bizarro e bruto no estômago, jogando ele com tudo pra direção do chão. E em seguida lançou a Bijudama. Só vemos ali o olho do Boruto nesse quadro, cara. E abaixo, a explosão. Típico de cena que parece ser o fim de vez mesmo, mas não. Só que mesmo desviando o ataque, vemos aqui o Boruto, tipo assim, bem exausto e com a dor intensa que ele está. E o Jura nem sequer está suando ou está ali, tipo, cansado. Ele já nem dá descanso pro Boruto e aparece atrás dele.
E o Boruto então ataca com a espada e o Jura para com seu dedo. Não só o dedo, ele faz como se fosse uma garra. E como pode ver, ele consegue deixar ela maior. E até tirou uma lasca ali da espada do Sasuke. Mas na mesma hora, o Jura chutou ele e o Boruto viu o chute chegando, mas não conseguiu nem sequer desviar por conta do cansaço. E como vimos aqui, ele foi arremessado pra valer mesmo, e chegou a desmaiar até. Agora deu ruim, hein? O pior aconteceu, ficou desacordado. E então a Ada aparece e apavorado dizendo que não aguentava mais, e se continuasse daquele jeito, Boruto seria morto. E o Kajin Koji com as mãos na cabeça, sentindo que tudo estava perdido. Mas aí a Ada fica apavorada e falando pro Koji se ele estava ouvindo ela e que era pra respondê-la. E então ele fala pra ela ficar quieta, pois estava chegando uma atualização, e seus olhos se viram como se fosse morrer. E na mesma hora ele vê o futuro diante de seus olhos. E então o Kajin Koji fala, isto é, e não termina de falar. E a Ada preocupada pergunta, como assim, o que era, o que estava vindo? Bom, a tradução não oficial fica meio confuso. E no painel seguinte, temos o Jura olhando pro Boruto desmaiado no chão e elogiando ele pelo visto, dizendo que era admirável, ainda estava respirando, não esperava menos de um Otsutsuki. E mesmo inconsciente, continuava segurando a espada do Sasuke. E então o Jura sobe e diz que em homenagem à sua inacreditável força como Otsutsuki, ele seria rápido e acabaria com ele em piscar de olhos. E como vemos aqui, ninguém para ajudar Boruto. E um detalhe, o Jura não regenerou sua perna. Ou ele não quis, ou precisa estar na dimensão para isso. Veremos até o fim do capítulo qual será essa parada que ele faz para se regenerar. Mas cara, olha essa entrada do Kawaki agora. Mano, que entrada, tipo assim, inacreditável, insana. E eu não fazia ideia que ele ia fazer essa parada toda, chegar desse jeito aqui. Mas já apareceu em cima do Jura e enfiou bastão na cara dele, atravessando seu crânio e interrompendo o ataque do Jura. Isso sim foi insano. Finalmente o Kawaki fazendo algo útil e de impacto. Desde o início só deu desgosto. Mas mano, que bela entrada, hein? E então ele fala que o Jura é um monstro mesmo, só isso não mataria ele. Já no painel seguinte, temos a Ada perguntando pro Koji o que estava acontecendo. E o Kajin Koji responde que essa era a atualização, de 6 dias atrás. Bom, isso é novo, então quer dizer que o futuro, ao se atualizar, repasse-lhe pro Koji. E quem, assim como eu, esperava que o Kawaki iria aparecer, acertamos, galera. Eu tava na dúvida do Momo ou do Kawaki, mas como tinha analisado com vocês, a possibilidade favorecia o Kawaki, e realmente ele apareceu. Tinha Sarada também, mas o Kawaki apareceu. E comenta aí quem você achava que iria ajudar. E olha o que o Koji disse também, que o Kawaki ajudando, isso é novo, ele não tinha visto isso ainda, e que o Boruto devia ter feito algo que ele não sabia. Ou seja, essa de que o Koji sabe de tudo é balela. Se o Boruto fizer um movimento inesperado, ele sai da visão do Kajin Koji e ela se atualiza bem depois. Então não, o Koji não sabe de tudo. O futuro pode ser criado por uma decisão inesperada, como o Boruto falando com o Kawaki. Disso nem o Koji sabia. Em outro painel, vemos aqui também a Delta que foi ajudar, e o incrível disso, que nem eu esperava que ela iria ajudar, e estava observando ele se estava tudo bem com o Nomaru, Mitsuki e a Sarada. E aí, cara, o Jura no painel seguinte tenta atacar o Kawaki, contudo ele estando desse jeito que com o bastão enfiado na cara, mas o Kawaki diminui seu corpo no mesmo instante e desaparece. Só que ao diminuir o corpo dele e ficar bem atrás do Jura, ele desaparece novamente e reaparece na frente do Jura, atacando com as estacas que perfuram ele. Olha, os movimentos dele ficou muito mais rápido. E o Jura quebra as estacas e lança o Bijudama, que explode tudo. E nisso o Boruto acorda. E o Kawaki já aparece do lado dele dizendo, levante seu maldito, até quando vai ficar aí deitado? E o Boruto responde que ele é quem estava ficando pra trás. E o Kawaki avisa ele enquanto ativava o Karma, que se perdesse o controle ali, mataria o Boruto ali mesmo. Já o Jura pergunta o que tinha acontecido com o Kawaki. Seu poder estava bem diferente de antes. Então o Kawaki ativa o Karma de vez e o Boruto diz que ele podia ir com tudo e segura sua mão com o Karma. E o Jura vai pra cima deles, terminando assim o capítulo. E o texto lateral diz, a lâmina que abre o destino só balança uma vez, mesmo que um lado se quebre, o outro continua a atacar. Com certeza aqui se refere ali o Kawaki com Boruto. Agora em relação ao Boruto, cara, ele mandou muito bem, foram as 20 páginas só de porradaria dele contra o Jura. O Kimoto mandou muito bem também nesse capítulo. Na minha opinião, tipo assim, tá sendo um dos melhores de Boruto Vortex. Não tem como dizer que é o melhor, porque o que a Sarada fez também foi incrível. E agora tivemos o Boruto contra o Jura, mais o Kawaki chegando no final. Cara, vai ser mais uma porradaria no final de tudo. O Kimoto tá realmente colocando ação nesses últimos capítulos lançados. Eu esperava ver o Kawaki, mas não desse jeito, chegou colocando presença. Bom, terminamos este capítulo de Boruto Vortex, o que eu achei incrível, e agora quero que você comente aí o que você achou. E saiba também que tem muita coisa pra gente analisar. Então eu te espero nos próximos vídeos. Fui!